Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 2 de dezembro. O plenário do Supremo Tribunal Federal inicia julgamento de ações que questionam o contrato de trabalho intermitente criado pela reforma trabalhista. Os ministros devem decidir se há precarização da relação de emprego. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo decide que critério de desempate que favorece servidores estaduais em concursos é inconstitucional. Em comemoração à edição de número 1000, o Supremo lança nova versão do informativo STF. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspende despejo de 40 famílias de assentamento rural no Rio de Janeiro. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou hoje julgamento em que uma mulher busca o reconhecimento da prescrição do crime de injúria racial a que foi condenada. Repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão da corte e traz os detalhes para a gente. Oi, Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Pois é, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Nunes Marques, que acabou abrindo divergência. A gente separou um trecho para você ver qual é o entendimento do ministro nesse caso. Confira aí. Sem desconsiderar a gravidade do delito de injúria racial, entendo que não é possível tê-lo como crime de racismo, porquanto as condutas desses crimes tutelam bens jurídicos distintos. É que no crime de injúria racial, o bem jurídico protegido é a honra subjetiva e a conduta ofensiva se dirige à lesão dela. Já nos crimes de racismo, o bem jurídico penal tutelado é a dignidade da pessoa humana, que deve ser protegida independente de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pois é, depois do voto do ministro Nunes Marques, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista e esse julgamento foi suspenso. Hoje também foi iniciado o julgamento de 3 ADIs que questionam a modalidade do trabalho intermitente. O relator das 3 ações é o ministro Edson Fachin, que no fim da sessão votou pela procedência dos pedidos, ou seja, pela invalidade dos artigos questionados nas ações. Na primeira parte da sessão, houve as sustentações orais que você confere agora. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta em 2017 pela Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo, Fenepospetro. A entidade questiona dispositivos relacionados ao trabalho intermitente da reforma trabalhista. De acordo com a Federação, trabalho intermitente é um contrato em que a prestação de serviço com subordinação não é contínua, alternando períodos de trabalho e de inatividade, podendo ser determinado por hora, dias e meses, sem jornada fixa. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. O julgamento foi iniciado nesta quarta-feira com a manifestação das partes. Para a Fenepospetro, que propôs a ação, o contrato de trabalho intermitente favorece a atividade empresarial e não o trabalhador. Porque o trabalhador só receberá a remuneração quando convocado pela empresa, que utiliza o seu serviço e depois o descarta como se fosse uma mercadoria, violando assim os princípios da dignidade da pessoa humana, do cidadão trabalhador, do valor social do trabalho, da busca do pleno emprego, da correção das desigualdades sociais e da função social da empresa. O advogado-geral da União sustenta que o trabalho intermitente não contém qualquer inconstitucionalidade, que esse modelo de trabalho vai ao encontro dos objetivos sociais enunciados nos artigos 1º e 170 da Constituição, permitindo maior inclusão de pessoas no mercado formal de emprego. A lei não buscou aumentar o nível de emprego à custa dos direitos dos trabalhadores. Com a máxima vênia daqueles que entendem de forma diversa, é equivocado colocar aqui o debate da precarização da relação de trabalho. Pois é, e hoje também foi lançada a edição de número 1000 do informativo STF. A versão é mais moderna e o ministro, presidente Luiz Fux, apresentou a nova versão no início da sessão. Confira aí.
O informativo STF foi criado em 1995 com o objetivo de difundir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com resumos dos julgamentos que permitem à sociedade acompanhar os trabalhos colegiados do STF. O lançamento da edição número 1000 do informativo foi anunciado nesta quarta-feira. Segundo o presidente do STF, a partir dessa versão comemorativa, o periódico seguirá parâmetros internacionais de publicação de jurisprudência com projetos gráfico e de comunicação modernizados. Entre as inovações está a apresentação dos resumos de julgamento por meio de infográfico didático, incluindo não só o resultado dos julgamentos realizados em sessões presenciais, como também as decisões proferidas em ambiente virtual, que já representam mais de 90% dos julgados do STF em 2020. Parabenizo a todos os eminentes ministros que são, na verdade, os autores dos conteúdos que o informativo de número 1000 leva agora ao conhecimento mais amplo e acessível de toda a comunidade acadêmica e jurídica. Parabéns. Segundo o presidente do STF, o informativo passa a ser divulgado com o código ISSN, International Standard Serial Number, o que potencializa tanto o estudo e a citação da obra no ambiente acadêmico, quanto a organização, a recuperação e a transmissão da publicação em bases de dados automatizadas. Para ler o informativo ou mesmo receber a publicação mensalmente, basta acessar o site do STF. Para acessar a edição 1000 do informativo STF, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece agora na tela. Para ler a publicação ou mesmo receber o informativo mensalmente, acesse a página stf.jus.br, clique no menu Jurisprudência e depois em Informativo STF. Nesse campo aí embaixo, você pode ler e baixar a edição mais recente do informativo e também todas as demais publicações. Já nesse outro campo, é possível realizar pesquisas. E por último, nesse outro link, você tem um informativo STF organizado por temas. Em julgamento virtual, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional critério de desempate para favorecer servidores de um determinado estado em concursos públicos. Na ação, a Procuradoria-Geral da República questionava um artigo da lei paraense que adotava como critério de desempate em concurso público o candidato que já era servidor do Estado. Para a PGR, a norma não considerava aptidões necessárias ao cargo, além de ir contra os princípios constitucionais da igualdade, impessoalidade e da moralidade. Ao julgar o caso, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, considerou os argumentos da PGR e disse que a lei do Pará é inadequada para a seleção do candidato mais experiente e não atende ao interesse público, favorecendo injustificada e desproporcionalmente os servidores estaduais. Ao votar contra o dispositivo da lei do Pará, o relator lembrou ainda que o STF já tinha julgado inconstitucional uma norma parecida do estado da Bahia, entendimento seguido pela maioria dos ministros. Ficou vencido apenas o ministro Marco Aurélio. Para ele, é razoável considerar a antiguidade e a idade no serviço público. E a seguir, conselheiro André Godinho é reconduzido como ouvidor nacional de justiça. Em instantes. Quando pensamos em Constituição, estamos falando de normas primordiais para a formação do Estado. E no caso brasileiro, a nossa Constituição Federal, além das questões de delimitação dos poderes do Estado, ela também traz diversos direitos e garantias fundamentais. O que é primordial para nós, jurisdicionados. O plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou nesta terça-feira a recondução do conselheiro André Godinho ao cargo de ouvidor-geral do órgão. O mandato tem duração de 1 ano. Durante o primeiro mandato de André Godinho como ouvidor, a ouvidoria do CNJ registrou quase 26 mil manifestações, ou seja, uma média mensal de mais de 2 mil. No período, quase 85% delas foram solucionadas. A propagação das fake news foi uma das principais metas da Justiça Eleitoral durante as eleições municipais de 2020. Para isso, o Tribunal Superior Eleitoral contou com parcerias fundamentais para o enfrentamento à desinformação. Confira na reportagem de Guilherme Glória.
No primeiro dia de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral firmou parcerias com 9 agências de checagem de notícias. O trabalho conjunto com o TSE e os TREs foi fundamental para combater a desinformação no processo eleitoral. A Força-Tarefa de Checagens identificou notícias falsas e trouxe respostas verdadeiras e de forma rápida aos eleitores. Os resultados das pesquisas apuradas durante as eleições foram direto para o portal Fato ou Boato, que fica no site da Justiça Eleitoral e que pode ser acessado sem cobrança ao pacote de dados do celular. Esse é um programa de combate à desinformação que é focado, na liberdade de expressão, ou seja, garantir a chegada de mais informação de qualidade, informação verdadeira aos eleitores. Então, combater a desinformação com mais informação. 246 checagens foram publicadas no portal Fato ou Boato. Isso entre o dia 1º de outubro e 1º de dezembro de 2020. 76 assuntos foram abordados, sendo 69 relativos a notícias falsas que circulavam pela internet e outras 7 informações verdadeiras. No dia do primeiro turno, foram feitas 34 verificações de fatos referentes a 8 fake news que estavam sendo espalhadas na web. Já no segundo turno, foram 12 checagens relacionadas a 4 temas. E não parou por aí não. O TSE também combateu as fake news nas redes sociais, firmando parcerias com as principais plataformas. Fizemos um enfrentamento sem controle de conteúdo como regra geral, mas com um controle de comportamentos e derrubamos uma imensa quantidade de contas fraudulentas nas diferentes mídias sociais e, portanto, registro que fizemos parceria com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, com o Google, com o Twitter e com TikTok. Superior Tribunal de Justiça não aceita cumprimento de testamento público que não foi assinado por tabelião. A terceira turma do STJ entendeu que, embora a jurisprudência do tribunal admita que para a preservação da última vontade do autor do testamento é possível flexibilizar alguns requisitos formais no registro do documento, a assinatura do tabelião ou do substituto legal é indispensável para assegurar a validade do testamento. O caso teve origem na Paraíba, quando a irmã de uma mulher que faleceu fez um pedido de abertura, registro e cumprimento de testamento público. De acordo com o documento, a falecida teria deixado todos os bens para as irmãs, mas o viúvo apresentou um testamento registrado em cartório 19 dias antes da alegação da irmã, no qual somente ele era apontado como beneficiário. Por falta de assinatura do tabelião, o juiz julgou improcedente o pedido da irmã. O Tribunal de Justiça da Paraíba manteve o entendimento e afirmou que, sem a assinatura de um tabelião ou substituto legal, o documento não poderia produzir efeito jurídico. E observou ainda que haviam evidências de falsificação da assinatura da falecida. A irmã recorreu ao STJ. Disse que a divergência da assinatura ocorreu porque a mulher tinha um tumor cerebral e teve a coordenação motora comprometida. Defendeu ainda a possibilidade de flexibilização do rigor formal em respeito à vontade do testador. O relator, ministro Moura Ribeiro, destacou que o responsável pelo cartório tem fé pública e a assinatura dele é imprescindível para a manifestação da última vontade daquele que morreu, como forma de evitar nulidades e garantir segurança jurídica. A terceira turma seguiu o voto do relator. O STJ também decidiu que pagamento em dobro de valor cobrado indevidamente pode ser pedido em embargos monitórios. A terceira turma deu provimento ao pedido de uma empresa e seus 2 fiadores para determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo analise a questão levantada por eles durante a ação monitória a que respondem. A ação foi ajuizada por um banco para cobrar cerca de R$153 mil, correspondentes a um suposto saldo devedor de contrato de mútuo e abertura de crédito. Nos embargos monitórios, os devedores alegaram excesso de cobrança porque o banco não teria respeitado a taxa de juros contratual. Por isso, eles pediram que fosse reconhecido o direito de receber em dobro o valor cobrado a mais. Em primeiro grau, o juiz reconheceu que o banco não está autorizado a aplicar a taxa média de juros em desacordo com a proposta de crédito celebrada no contrato. Os devedores recorreram ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou o pedido relativo ao pagamento em dobro da quantia indevida, sob entendimento de que os embargos monitórios não comportam esse tipo de pedido, por não terem natureza dúplice, ou seja, que permite que o réu formule pedido contra o autor dentro da própria defesa.
No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi ressaltou que a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil pode ser abordada não só por meio de reconvenção ou de ação autônoma, mas também em contestação. A ministra explicou que, conforme julgamentos anteriores do STJ sobre o Código Civil de 1916, as turmas de direito privado concluíram que o demandado poderia se valer de qualquer via processual para pedir a aplicação da penalidade. Desta forma, ficou estabelecido que, sob o Código Civil de 2002, o pagamento em dobro de quantia indevidamente cobrada pode ser requerido por qualquer via processual, inclusive embargos monitórios. O Ministério Público Federal recomendou medidas de enfrentamento da Covid-19 em Chapecó, oeste de Santa Catarina. Hospitais públicos e privados da cidade estão próximos do limite de leitos para internação de casos graves da doença. Na recomendação destinada ao governo de Santa Catarina e à Prefeitura de Chapecó, o MPF pede para que sejam cumpridas medidas administrativas e normas sanitárias necessárias ao enfrentamento da Covid-19, que tem se intensificado na cidade e deixando hospitais lotados. Medidas como a fiscalização do uso obrigatório de máscaras em espaços públicos e privados, do funcionamento de estabelecimentos comerciais e da proibição de aglomerações, entre outras restrições e ações. A recomendação deverá ser respondida em até 48 horas. Caso contrário, o MPF poderá tomar outras providências. E no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que determinava despejo de 40 famílias de assentamento rural no Rio de Janeiro. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, já em seu preâmbulo busca assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a igualdade, o bem-estar e a segurança como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. O presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que determinava despejo de 40 famílias de assentamento rural no Rio de Janeiro. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, suspendeu a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que determinava o despejo de 40 famílias de pequenos produtores rurais, ocupantes de uma área na qual foi instalado o projeto de assentamento de desenvolvimento sustentável Oswaldo de Oliveira, próximo a Macaé, no Rio de Janeiro. De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o próprio Ministério Público Federal, autor da ação civil pública, não se opôs à criação do assentamento, mas pediu providências, como a realização de levantamento e seleção das famílias interessadas em desenvolver atividades de baixo impacto ambiental no local. O Tribunal Regional, porém, ordenou o despejo das famílias instaladas no assentamento em 90 dias, com o uso de força policial, se necessário, e a apuração de eventuais irregularidades, bem como o retorno do imóvel à empresa expropriada. Ao analisar o pedido de suspensão, no qual o INCRA alegou que o cumprimento da ordem durante a pandemia da Covid-19 colocaria em risco a saúde das famílias do assentamento e as deixaria privadas da única fonte de renda, o ministro afirmou que o Instituto demonstrou que a decisão do Tribunal Regional representa risco de lesão ao interesse público. De acordo com o presidente do STJ, o processo de assentamento parecia transcorrer na legalidade e na observância dos interesses públicos envolvidos, não sendo oportuno alterá-lo neste momento. Réu detido com quantidade de crack correspondente a 1 dia de uso tem prisão preventiva suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça. O ministro Rogério Schietti Cruz suspendeu a ordem de prisão preventiva decretada contra um acusado de portar 15 pedras de crack. A quantidade é um pouco acima da média de consumo diário de um usuário desse tipo de droga. Embora o suspeito tenha antecedentes criminais e a polícia afirme que ele se encontrava em um local onde o tráfico de entorpecentes é comum,
o ministro considerou que as circunstâncias não evidenciam indícios razoáveis de autoria de crime, que é um dos requisitos para a prisão preventiva. De acordo com o processo, ao perceber a aproximação da polícia, o réu teria tentado se livrar da droga jogando-a para dentro de uma residência. Ele foi preso em flagrante com 3,2 gramas de crack e R$ 239 no bolso. No decreto de prisão preventiva, o juiz apontou risco de reiteração delitiva, porque o homem já foi condenado 2 vezes e é conhecido pela polícia por esse tipo de conduta. A defesa entrou então com pedido de habeas corpus no STJ. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que a prisão preventiva tem caráter excepcional e deve ser motivada de forma suficiente, o que decorre da presunção de não culpabilidade, um imperativo do Estado democrático de direito. O ministro mencionou ainda a pesquisa nacional sobre o uso de crack, que indica que os usuários consomem aproximadamente 14 porções por dia, pouco menos do que o encontrado com o réu. Segundo o relator, a quantidade apreendida não indica tráfico, e o fato apontado de que o homem é um conhecido da polícia não é fundamentação jurídica para a prisão preventiva. E em uma ação movida pelo Ministério Público Federal, a Justiça determinou que os Correios reabram e mantenham funcionando as agências na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro. De acordo com a decisão da Justiça, no caso das encomendas urgentes, os Correios têm o prazo de 2 dias para entregarem as correspondências de Petrópolis nas agências da região. Além disso, tem 4 dias para enviar a correspondência com prioridade normal. Caso não cumpra a decisão, os Correios serão multados em R$ 5.000 por dia. Assim que começou a pandemia do coronavírus, em março, os Correios fecharam as agências que atendiam a região de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ao entender que se trata de um serviço essencial, em junho, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para regularizar a situação. E o Ministério Público Federal implantou um novo grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, GAECO, no Amazonas. 6 membros do MPF foram designados pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para integrar o Grupo de Atuação Especial no Combate do Crime Organizado no Amazonas pelo período de 2 anos. Já existem outros grupos nos estados de Minas Gerais, Paraná e Paraíba. Eles fazem parte do esforço da PGR em atender às necessidades das unidades com maior demanda de pessoal e recursos. Justiça condena infrator ambiental a recuperar toda a área de floresta que foi destruída com o plantio de espécies nativas. Foi no município de Nova Maringá, no estado do Mato Grosso, que os fiscais do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, o IBAMA, constataram a destruição de mais de 800 hectares de floresta nativa sem licença ambiental. A área estava sendo utilizada para o plantio de arroz. A infração, ocorrida em 2009, resultou uma multa de mais de 4 milhões de reais contra o sócio de uma madeireira que possuía as motosserras usadas para cortar as árvores. Para tentar se livrar da multa, o autuado recorreu à justiça alegando que ele não possuía vínculo com a área desmatada. Mas a AGU ressaltou que ele era o responsável pela contratação das pessoas que trabalharam na derrubada da floresta, conforme o depoimento dos próprios funcionários que estavam ali na área. A AGU pediu que, além da multa, ele fosse obrigado a recuperar toda a área desmatada na chamada ação reconvencional. A Justiça concordou com os argumentos da AGU e condenou o infrator a recuperar toda a área de floresta destruída, com replantio de espécies nativas. Caso descumpra, deverá pagar multa diária de R$ 50 por hectare. Além disso, a Justiça também determinou o bloqueio de mais de 8 milhões de reais em bens do envolvido até que ele cumpra a obrigação de reparação do meio ambiente. A sentença proferida foi bastante relevante, pois além de ter extinguido a ação anulatória proposta pelo autuado contra o IBAMA, ela também reconheceu a responsabilidade ambiental civil do autuado, ou seja, reconheceu que esse autuado precisa recuperar a área que ele danificou. E essa área é bastante considerável, pois equivale a 830 hectares dentro da Amazônia Legal. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.